mais um personagem bíblico dessa série que nós estamos fazendo sobre quem é quem na Bíblia. Então hoje eu vou estar trazendo mais um personagem bíblico para que você esteja aprendendo, como eu também. Eu acho que sempre é o momento de nós aprendermos. A palavra de Deus, ela sempre se renova na nossa vida. E cada personagem, você precisa conhecer cada personagem para você entender as características de cada um, ver o que ele se parece com você. Estamos em quem é quem na Bíblia. Então vamos lá? Vamos aprender um pouco? Você está disposto a aprender? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, clique lá no sininho para você receber essas notificações de cada conteúdo que eu colocar aqui no meu canal no YouTube. Então, vamos lá para a nossa aula, quem é quem na Bíblia. Estamos estudando quem é quem na Bíblia, tenho acompanhado aí. Vou estar trazendo hoje para você mais um personagem. Hoje eu quero estar falando de Filipe. Filipe, a descrição que tem sobre Filipe, quem é quem na Bíblia, tem duas definições do nome de Filipe aqui. Tem Filipe apóstolo e Filipe evangelista. Eu quero estar trazendo primeiro para você aprender o Filipe apóstolo. Foi um dos escolhidos de Jesus, né? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouco? Vamos aprender aí. Se achegue aqui agora para a gente aprender mais um pouco nesse momento. Algo chamou a atenção em Jesus e esse alguém foi Filipe. Então, diz aqui a palavra diz aqui esse estudo que eu estou falando para vocês através desse livro, Quem é Quem na Bíblia, escrito por Paul Gardner, ministro do Evangelho na Inglaterra. Se você pesquisar aí Quem é Quem na Bíblia, você vai encontrar esse livro aqui, que é o livro da onde eu estou passando a história desses personagens bíblicos. Então vamos lá? Chega de conversa e vamos lá, né? Vamos aprender mais um pouco. Filipe, o apóstolo, mencionado nos evangelhos em Atos, em Mateus, em Marcos e Lucas. Então, esse Filipe apóstolo, ele aparece no evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e na lista também dos 12 apóstolos de Cristo. Ele era da mesma cidade de Pedro e André, que era Betsaida, no mar, próximo ao mar da Galileia. E que está escrito em João 1:44. Essa cidade era dedicada à pesca, né? A cidade de Betsaida era uma cidade dedicada à pesca, e Jesus escolheu, né, Filipe, chamou Filipe, segue-me, e Filipe seguiu Jesus. E diz também aqui que eu achei alguns pontos mais importantes que nós precisamos saber. De acordo com o Evangelho de João, principalmente Filipe foi o quarto apóstolo a ser escolhido por Jesus. Então Filipe foi o quarto apóstolo. E também eu quero chamar a atenção para 3 pontos muito importantes. Primeiro, Filipe, assim como Pedro e André, também era um bom exemplo de pessoas. Diz aqui que quando Jesus os chamou, a receptividade de Filipe para com Cristo foi imbatível. Na mesma hora que o Senhor disse, segue-me, deixa essas redes, vamos ser pescadores de homens, Filipe naquele momento aceitou prontamente. E diz aqui também que, segundo, embora existam indicações de que ele era tímido, olha que interessante, Filipe era tímido e fraco na fé, imediatamente ele testemunhou sobre Jesus Cristo, quando falou com Natanael. Então, quando Filipe deu testemunho dele a Natanael, ele se mostrou muito corajoso, ele tirou toda a timidez. E também
Esse tema do testemunho sobre Cristo foi quando foi desenvolvido no Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 31 ao 46. João Batista já havia dado testemunho de Jesus, bem como André e seu irmão Pedro, e posteriormente o testemunho do Antigo Testamento sobre Jesus é mencionado também na história da Samaritana e sobre o Espírito Santo e os apóstolos. E o terceiro conteúdo desse testemunho é quando Filipe testemunhou não somente sobre um homem surpreendente, que é Jesus, mas quando ele disse que talvez Filipe pensasse que Jesus era um profeta, como no livro de Deuteronômio. Então Filipe teve a capacidade de percepção que Jesus era um verdadeiro profeta daqueles tempos, como havia predito João Batista. Ele acreditava nas Escrituras, e João estava determinado a estabelecer em todo o seu evangelho. Porque quem cita Filipe sempre é João que cita Filipe. Filipe é mencionado por João 6, quando Jesus voltou-se para ele e disse para ele, no sentido de testar Filipe, ao perguntar se ele compraria, onde é que ele compraria os pães para alimentar a multidão, aquela vez que Jesus estava pregando as bem-aventuranças e não tinha mais, e aquela multidão estava seguindo Jesus e não tinha como dispersar aquela multidão. Então, Jesus perguntou a Filipe e Filipe disse, não sabemos, Senhor. Mas Filipe tinha certeza que Jesus poderia mudar aquela história, como o fato aconteceu. E Filipe teve, nesse momento, Jesus, entretanto, lançou o desafio, embora já tivesse seus próprios planos de operar um milagre. Então ele testou Filipe, perguntando a Filipe qual era o caminho para adquirir o alimento para aquela multidão. E Filipe disse, eu não sei. Filipe não teve fé e tampouco entendimento para imaginar naquele momento qualquer tipo de solução. Mas essa compreensão foi vista também com bons olhos, porque naquele momento, o Senhor, a resposta estava em Jesus Cristo, que estava ali naquele momento. Mesmo assim, não perceberam que estavam diante do próprio Deus, diz a palavra aqui. Então, toda essa história que Filipe relata, a unidade do Pai e do Filho estava firmemente estabelecida na resposta dada por Cristo à pergunta a Filipe. Então, Jesus sempre tem um motivo para nos mostrar a verdadeira face dele. E Filipe promoveu, então, o encontro entre os gregos com Jesus, porque Filipe diz lá em Atos, a última menção do seu nome está em Atos capítulo 1, versículo 13, entre os discípulos reunidos no cenáculo. Então, a última vez que menciona o nome de Filipe está em Atos 1, 13. Esse foi o Filipe apóstolo. Esse foi o Filipe apóstolo que nós aprendemos. Ele era tímido, que nós devemos guardar. Ele era tímido e fraco na fé, mas em determinado momento, quando ele passou a conviver com Jesus, ele adquiriu uma fé muito poderosa, porque ele já estava testemunhando de Cristo nesses eventos que eu falei para você. Ele é da cidade de Betsaida, ele que fica próximo situada ao nordeste do ponto do Rio Jordão, que desaguava no mar da Galileia. Ele vivia da pesca, assim como Pedro e André, mas ele tinha um coração quebrantado para receber as palavras do Mestre. E o Senhor Deus o tocou profundamente. E o Senhor Deus capacitou e chamou Filipe para estar como apóstolo
da sua mensagem. Então, você que está nos assistindo, quero pedir a você que clique aí e se inscreva no meu canal. A Bíblia na prática, nesse momento é importante que nós conheçamos alguns personagens para ver qual personagem você se identifica, qual personagem que você tem as mesmas características, porque é bom a gente conhecer algumas pessoas e ver que aquelas pessoas são como nós, mas que o Deus usou poderosamente. Deus pode usar a sua vida. Muito obrigada, eu sou Ionade Magalhães, pregadora da palavra. É um prazer estar falando para você. Um abraço, fique na paz de Cristo. Vamos para o outro vídeo.